maioria das denominações que elas tentam te afastar de Deus, falando sobre visões, revelações, não sei o quê, sempre tem por trás um judeu no meio. Mas não é. É voltar à tradição, conhece o texto em hebraico. Você dá uma analisada. Essas tradições adventistas. O quê? Do concílio. Atos 15. Atos 15? Sempre, né? Oi? Eles apelam sempre a um original. É, exatamente, porque aí o cara que é judeu vai dizer, não, porque a tradição dizia isso. Não, porque se você não fizer isso, porque o texto em hebraico diz isso, porque a fulano diz isso, não, meu amigo, tudo bem, diz isso aí. Mas o que isso tem, o que isso se compatibiliza com o Evangelho? É isso que eu quero saber. O que se compatibiliza? Então essa ideia de compatibilizar é aquilo que os adventistas não conseguem fazer. Mas não é o assunto dos adventistas, né? É só para falar que... É só um exemplo. É só para falar como é difícil nós entendermos aquilo que Deus quer falar para nós. Então Pedro recebeu a revelação, que era para ele fazer, ele repassar aquilo correto da vida. Na salvação é com os gentios também. Eu não posso ter vergonha de ficar com os gentios, não. Gentios salvos. Os gentios, sentei lá quando eu vi Tiago vivo. Eu já fiz minha situação aqui. Não. E agora? Então. Se quiser dar uma passada, o professor pode, ó. Já, vai passar o próximo. Uma coisa, se quiser passar o texto também, pode, tem também. O quê? Tem também no coisa. Para falar. Tá. É porque ele é longo, mas pode voltar lá. Tá bom. Mas o texto é o 15. Vai Isso. voltar os slides. Vai passar o próximo. Mas é isso. Então, quando nós vamos usar uma linguagem, a gente tenta compatibilizar com o texto. Olha que o texto, se você não sabe, eu vou dar uma analisada nesse texto aí. Um dia eu falei com o irmão que ele era já vou voltar para cá. Ele era da Testemunho de Jeová. Eu disse, irmão, vou fazer uma pergunta para o senhor, uma pergunta retórica, assim como Jesus fez. Eu falei, o senhor falou, vocês dizem que são 144 mil eleitos, escolhidos, e esses vão morar numa terra tal, isso é. Tá, pela estimativa que eu tenho, os Testemunhos de Jeová, eles já são mais de 1 milhão. A minha pergunta para ti é para onde vão os outros? Foi assim, bem. Eu fiz a mesma pergunta, entendeu? Aí ele pegou e foi tentar mostrar um texto para mim. Tá, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, lá, que Davi era o último. Mas em Crônicas diz que ele era o sétimo. Ele era o sétimo e ele era o oitavo. Eu falei, irmão, vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor quiser me ensinar direito. Não estou dizendo que o senhor não tem conhecimento, não. Só estou fazendo uma pergunta, eu quero que você traga uma resposta. Não é 144 mil? Pega o texto lá de 1 Samuel, capítulo 16, você vai ver lá que está dizendo que depois de 7 veio Davi. Mas no texto de Crônicas, que fala sobre a análise cronológica, sobre a árvore genealógica, fala que Davi era o sétimo. Então o sétimo era o oitavo. Peguei um outro texto sobre cidades. Ali estava falando sobre cidades, ali diz tantas cidades, enfim. Fiz várias perguntas para ele. Ele saiu mais preocupado com as perguntas do que com a mensagem que ele veio trazer. Inclusive ele falou para mim, eu vou trazer um ancião aqui para conversar contigo. Um ancião pastor. Eu vou trazer um ancião para conversar contigo. Eu vou trazer o que você quiser. Eu quero só que você traga as respostas. Eu não estou dizendo que você está errado, estou dizendo que você quer que você me explique isso aí, como é que compatibiliza. Mas enfim, aqui nesse slide sobre o valor da homilética. A primeira são duas coisas que influenciaram positivamente a pregação cristã. O que influenciou? A primeira foi a disseminação do evangelho entre as nações gentílicas, em cujos seios, tradições e as formas judaicas eram pouco conhecidas. Porque foi por meio dos gentios que surgiu toda a tradição, da Grécia, de Roma. Era eles que apanhavam isso, porque o povo judeu não queria receber isso. E os que recebiam, eles não usavam da forma de retórica e de oratória da filosofia antiga. Eles usavam só aquele apanhado político, como os fariseus e saduceus. Agora tem dinheiro, vamos fazer um apoio aqui com o governo. Era uma relação política, não era uma relação de conhecimento, de fala, de instrução. A primeira foi essa. A segunda coisa que influenciou a conversão de homens que tinham sido treinados na retórica.
Naqueles dias já se definiu o Igreja como uma ciência que ensinava os princípios fundamentais de discursos em público, aplicados na proclamação e ensino da verdade em reuniões regulares, congregados para o culto divino. Apolo foi um. Paulo é uma pessoa eloquente. Ele é tão forte a linguagem dele que chegou um momento que Paulo disse: olha, vou fazer uma coisa para vocês. Um plantou, o outro regou. Mas quem deu crescimento foi o Senhor. Quer dizer, era tão forte que as pessoas já estavam tendo uma divisão. Não, eu gosto desse aqui. Não, eu gosto daquele ali. Mas isso acontece até hoje. Isso acontece. Isso aí já é o senhor que é o pastor para dar a doutrina. Mas é isso aí. Quer dizer, eu gosto dessa pessoa, não, eu gosto daquela. É um problema. Naquele caso especificamente estava tendo uma divisão séria da igreja. Que era exatamente o problema de que alguém... Não, eu gosto de ouvir uma mensagem... Eu, irmão, vou falar uma coisa para você. Eu gosto de mensagem profunda. Eu gosto. Uma mensagem bem estudada, bem profunda. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem irmãos que são humildes, cheios de Deus, que estudaram o texto, que pregam mensagens profundas, irmão. Do texto, estou falando do texto. Eu estou contando testemunho, tem irmãos que contam mais testemunho que eu vou contar testemunho, eu também conto. Mas estou falando de texto. Tem irmãos que eles pegam uma revelação do texto, que é uma coisa interessante. Como é que ele tirou isso aqui? É engraçado que às vezes o texto ele nos ensina de acordo com a maneira com que você está no momento que está lendo. Se você pega um texto, hoje eu vou ler aquele texto, eu vou te dar uma interpretação daquele texto de uma maneira, mas hoje espiritualmente eu estou de uma forma. Se eu pegar amanhã ou depois, aquele texto já vai me ensinar palavras diferentes. Às vezes o mesmo texto modifica de acordo com o seu estado espiritual. Isso é verdade. Inclusive, isso faz parte também do crescimento do cristão, né? Tem vezes que a pessoa olha, ela fala: não gosto, esse negócio de profecia não é muito bom. E eu também, irmãos. Tem muito irmão que só gosta de profecia. Mas o que a Bíblia diz? Que é o melhor dom. Procure os melhores de profetizar. Está escrito, irmão. Então você não pode ficar também só não, você não atrás de profeta. Mas é um dom louvável. A gente tem que considerar isso. Então parece que nós como igreja, parece que a gente quer afastar aquilo que a gente não teve essa experiência, entendeu? Parece que não tive essa experiência, então não é interessante. O interessante é o ensino. Não, o ensino é interessante porque é um dom, mas esse também é um dom. Então eu tenho que entender qual é o meu papel no reino. Eu não sou mão, pé, cabeça, barriga, eu sou o dedo. Então alguém vai fazer aquilo para a glória de Deus. E eu fico feliz por isso. Tem os irmãos que profetizam aqui, eu conheço irmãos que... Tem um irmão lá que o pastor conhece que passa uma revelação que eu vou falar no meu para você. Deus que eu mandei bobeira ali. Coisa fina de Deus, fina mesmo. E eu tenho experiência pessoal de não é uma pessoa, é centenas de pessoas. Porque isso aí era que ele viu e tal. Eu vi em todo lugar, eu andava com ele, era dentro de casa, era numa rua, passava uma pessoa e ora por mim, o vídeo era na rua. Assim. Então, eu presenciei isso daí. Aí a pessoa, não, mas é porque isso, porque aquilo, irmão. Fica na paz, irmão. Pastor, posso contar uma pequena experiência? Pode contar. Numa certa ocasião eu tinha eu tenho uma filha, e essa filha minha foi batizada com 12 anos, e eu não queria que ela batizasse com 12 anos. A filha mais velha, não queria ela. Rapidinho. Olha, aquele número bem ali, ó, é o número da página, viu? Tá. Bem no canto lá, ó. Eu sempre coloco nos cantos ali, ó, página 10 ali. Todos os leques que eu passei, as lentes aí, ó, estão nas pontas. Se o irmão voltar ali, vai estar na ponta. Se ele voltar um, depois o outro, você vai ver que está nas pontas ali, ó. Está o número das páginas. Eu tirei dessas páginas aí, ó. Pode contar. Sim. Então eu fiquei preocupado com aquilo, né, minha filha. E minha filha estava distante de mim 570 quilômetros. E aí surgiu o batismo e tal. Meu Deus, essa vida não pode precisar, novinha ainda. Aí teve um camarada lá na igreja, um irmão. Essa depois estava congregando na igreja presbiteriana renovada. Aí o irmão falou assim: ô irmão Geraldo, vamos em tal lugar, lá tem uma senhora que ora e Deus usa ela muito para orar, uma pessoa.
E nós chegamos de fato. A casa da mulher era uma casa toda desarrumada, mas na rua da galera tinha fila de carros. Ela olhava pessoa por pessoa. Aí ela veio dar uma hora para mim e ela falou assim: olha, meu servo, não se preocupe, pela sua filha cuida eu. E aí? Ele vai falar o quê? Não, é a experiência pessoal, entendeu? Assim, tá certo que aí você pode dizer, não, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu concordo, de repente pode ter uma irmã que não está congregando, sei o que ela precisa congregar, como conheço alguns pastores, mas é uma questão de aperfeiçoamento, não quer dizer que a mensagem não seja de Deus. Entendeu? Igual eu, de repente eu preciso de alguma coisa mais de Deus, não quer dizer que o que eu preguei ali não é de Deus. Então a gente tem que começar a compreender as coisas pelo Espírito, como do Espírito, você sabe, mano. Não, a Bíblia não diz que você que testifica ali, ó. Ser espiritual não é para entender a mensagem de Deus. Está falando com você de Deus ou não é? Então na hora, está sentindo, aí a pessoa diz, não, mas não era de Deus, não era de meu amigo, o pastor dizendo que é de Deus aqui. Acredita que é a experiência pessoal, igual qualquer pessoa que vai ter uma experiência pessoal. Você acredita, tudo bem, se você acredita, tudo bem, experiência. Tá, nesse caso aqui, ó, nesse outro leque, tá, olha a página 10 ali, ó. Eu coloquei as páginas, eu acho que nem avisei os irmãos, né? Mas enfim, aqui conta um pouco do resumo da história da homilética. Ela começou na Grécia, com os gregos, o nome lá era retórica. Depois ela passou para os romanos, eles só mudaram o termo, em vez de ser retórica, eles colocaram oratória. E aí eu fui colocando um palmilhar até chegar esse melâncton. Então, retórica, oratória, Crisóstomo, faltou um Szinho, tem que cortar. Primeiras teorias homiléticas. Agostinho escreveu a primeira obra homilética. Então esses dois, o terceiro e o quarto, eles são muito importantes para a fé cristã. As primeiras teorias para a igreja, aplicadas, não só de falar, de ouvir, mas um conteúdo mais específico, mais definido, a partir de Crisóstomo. Essa análise aí é do pastor Severino. Todos esses conteúdo que eu coloquei em todas essas lentes aí são dos livros que eu li. O Severino é um pastor muito estudioso e ele faz esse apanhado. E ele cita aí, ó, nessa que ele cita aí na página 10 que eu coloquei, ela começa na 9. Se você observar na 9, eu resumi. Não, vou deixar lá na 10. Estou falando aqui quem está com a apostila. Na 9, ele define, só que aí tem uma letrinha bem pequena, e eu estou resumindo para a gente dar andamento, que vai dar 9 horas ali. Ó. Mas é aqui, olha para esse quadro, e você perceba, da onde começou a homilética. A homilética começou da Grécia. Esses termos aí, ó, retórica, oratória, é porque eles se entrelaçam. Mas é a mesma coisa. No conteúdo dito pelos escritores, começa-se com retórica. Depois vai para os gregos. Quando passa para os gregos, eles chamam, em vez de ser retórica, que era o retor, aquele que falava, eles começaram a falar sobre a oratória. Depois da oratória, vem para o cristianismo. Quando vem para o cristianismo, a gente começa a usar o termo homilética. Então, basicamente, é esse apanhado aqui, é o resumo da história, esse aqui. Olha pessoas que influenciaram muito aqui também nos comentários. Martinho Lutero, João Calvino. E até hoje eles dão trabalho para a gente interpretar a Bíblia Sagrada. Até hoje. Para quem não sabe ali, ó, Martinho Lutero, uma visão arminiana, que acredita como nós, sobre a salvação, e ali os calvinistas ali, os presbiterianos, que é o João Calvino. Então eles começam a perceber a importância do conteúdo. O que a gente vai começar a ver aqui é basicamente que não é só nós que estamos falando sobre isso. A igreja falou sobre isso. A história falou sobre isso. Autoridades espirituais como Martinho Lutero e João Calvino falaram sobre isso. Então a gente não tirou do nada. Não, a gente vai estudar isso aqui porque isso aqui é bacana, isso aqui é difícil. Não é. Só um minutinho. Pastor, qual foi o trabalho maior de Agostinho? Por que Agostinho ele se depara, a gente sempre fala sobre, né, sobre as pregações dele, sobre o que ele fez? Ele era católico, virou crente? Qual foi o principal? É porque você já está saindo muito da. Não, é só já está saindo, mas enfim.
O que a gente complica, e eu acho que é um debate interessante para nós, é conseguir compreender esse momento histórico da Igreja Católica. É porque senão você não perguntou, eu posso saber, eu quero. Não, mas é porque assim, no conteúdo que a gente está falando sobre a homilética, não está entrando muito nessa definição. Mas eu vou para mim. E aí, para nós, em relação a Agostinho, a obra é a doutrina cristã. Ah, sim. Que é essa aqui, não, mas falando sobre homilética. Sim. Mas ele tem várias outras obras. E essas outras obras seriam com outro estudo aqui já, não seria muito para isso. Mas enfim, para esse aqui, seriam essa análise aqui e o texto que está em latim, a doutrina cristã. Ele passa a difundir, fala sobre várias doutrinas e ele fala sobre homilética. Agora a gente podia falar sobre isso, mas num outro momento, porque há uma discussão interessante sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica se define por um fator histórico, mas a Igreja não é por um fator espiritual. Se é por um fator espiritual, nós devemos obedecer tudo aquilo que a Igreja Católica falou, ou devemos seguir aquilo que a história diz que a Igreja Católica é como essência e que nós vemos depois? Então tem que fazer uma análise um pouco mais séria, porque a igreja, no âmbito macro, ela é espiritual, não é física. Então, vou dar um exemplo para você, um exemplo bem objetivo, assim, rápido, só para você compreender. O povo de Israel teve uns momentos que ele viveu uma vida fora da vontade de Deus. Aí viveram fora da vontade de Deus, o Reino Norte, por exemplo, o Reino Norte mal, Reino Norte, rei e as pessoas, mal. Aí depois o Reino outro pegou, mal. Aí o outro, reino mal, andou como Jeroboão, depois o outro mal, e assim foi embora. Aí lá na frente, uma pessoa que é cristã, diga, não, mas a história, ela me diz olhando para trás, sou um judeu. Não, mas a história aqui do povo do Reino Norte, eu não vim do santo que estava lá com Abraão, eu vim do cara que era antes de mim aqui, que fez tudo errado. Você está entendendo? Então é um pouco complicado isso. Então eu sou de Israel por causa do meu antepassado, ou sou de Israel por causa de Abraão? Entendeu? Então eu sou cristão por causa da Igreja Católica do século IV, que fez o concílio, do 3 por 4, eu sou por causa deles ou por causa de Cristo? Então uma análise séria que tem que ser discutida, mas seja mas é interessante, não estou dizendo não. É interessante. A pergunta minha, você deve aprofundar mais. A pergunta minha é porque o Lutero, ele veio, ele não concordou lá com o ensino. Com as 95 teses que ele colocou. Mas então ele é da mesma linha, é isso que eu queria saber, ele é do mesmo pensamento de Martinho Lutero, Agostinho? Não, ao contrário. Martinho Lutero tem algumas impressões de Agostinho. Ao contrário, porque essa escala aqui, ela está numa escala crescente depois de Cristo. Ah, sim, tá. Mas eu entendi. Então é para trás. Então, no caso, Martinho Lutero e João Calvino têm umas percepções de Agostinho. Ah, tá. Certo. Entendeu? E aí tem Martinho Lutero e o último foi 2 publicações desse cidadão. Eu até colocar uma foto dele aí, mas também mostrando que a história demonstra a importância da homilética. Pode passar o próximo. Vai demorar 9 horas. Vai passar aí. 13. Sofistas eram pessoas muito inteligentes. O dicionário Enciclopédia de Teologia afirma que retórica, voltando, retórica, grego, é a arte de ensinar, convencer, comover, encantar pelo uso das palavras. O termo grego para retórica é retor, orador numa assembleia. O senador usa recursos e ferramentas que provocam determinado efeito nos que ouvem. Os sofistas, que tinham uma percepção muito interessante, eram os caras que pensavam, levavam a retórica para o currículo escolar. Olha a qualidade aqui, ó, a qualidade está bem aqui, ó. Olha a página lá, página 12 e 13. Olha as qualidades que eles exigiam dos oradores dentro da escola. Memória, habilidade, inspiração, criatividade, entusiasmo, determinação, observação, teatralização, síntese, ritmo, voz, vocabulário, expressão corporal, autoridade e conhecimento. Olha aí a quantidade. E aí depois a gente fala que nós que somos evoluídos. Por isso que os filósofos atuais, eles pegam a visão da filosofia antiga. Sempre para trás. Sempre para trás. Bem para trás, porque era um negócio extraordinário. Até para escrever, se escreve nada. Exatamente. Eu pergunto, qual é a tradição? A tradição escolástica para trás. Aí, olha, a visão
da filosofia antiga. Inclusive o professor Olavo de Carvalho, que alguns criticam, mas o cara para mim é um filósofo na sua essência de reflexão, não no sentido de educador, no sentido de reflexão. Ele só falava para trás. Aristóteles, Sócrates, os mais próximos era Agostinho. Então, por quê? Olha a quantidade de coisas que eles debatiam em relação à retórica no tempo dentro da escola. Era um negócio fantástico. Era uma olha a quantidade de coisas que eles analisavam lá. Olha o sofista, não, a gente vai levar para a escola. Por quê? Porque a gente vai formar cidadãos. Nós vamos formar pessoas. Mas hoje, possivelmente, boa parte disso aqui, se tiver 2 ou 3 dentro da escola, é muito. Então, a ideia dele sobre o arquétipo do discurso de Corax, que era um cara inteligente nesse período, que foi um cara extraordinário falando sobre a retórica, ele analisava assim, o prólogo, o começo, a narração, ele contava um fato, depois ele argumentava sobre aquele assunto, depois ele fazia uma observação por fora, estética, e depois ele terminava, fazia um epílogo, uma perfuração. Ele, não, vou dizer o que eu estou falando aqui, ó. Vou dizer o que eu estou falando. O que eu quero dizer, não quero definir detalhes aqui, ó. O que eu quero dizer, olha a quantidade de coisas que a retórica fazia. E Paulo, lá em Atos, ele foi para Atenas sozinho. Foi para Atenas. Lutou com esse livro. Exatamente, foi no Areópago, ganhou o Areopagita. Jesus ganhou o próprio. É uma coisa extraordinária, assim, ter a capacidade, obviamente foi o Espírito que fez, mas olha a coragem. Não, eu vou lá. Eu vou aonde? Eu vou no centro do conhecimento filosófico da minha época. É um negócio extraordinário. Paulo era mais estudioso. E ele ia ser ceifado se ele não tivesse ganhado o juiz. Mas então, esse pessoal aí, desse tempo, que aí está escrito, então eles tinham um cuidado muito grande na formação do ser humano, né? Sim, formação, exatamente. É mais ou menos. Porque, então, se nós hoje, se isso hoje viesse para dentro da escola, vamos dizer, e ensinasse isso, a humanidade seria outra hoje. Inclusive, os professores, como eu estou falando de filosofia, tem um professor que ele é filósofo, ele é um professor da Universidade Federal do Estado do Pará, ele tem uma Academia Atlântica, Academia Atlântico, você vai ver lá no Instagram. Ele se reuniu com vários filósofos do Brasil para dar aula de filosofia, e eles criaram um bacharelado. Vou dizer uma coisa para você, não é porque ele é professor lá não, mas tem aquele Brasil Paralelo. Então, o Brasil Paralelo, alguém conhece que o Brasil Paralelo, que é um streaming que fala sobre filmes, enfim. Ele é um cara que fala também lá. Então, assim, quando ele vai debater, se der oportunidade, vou mandar um vídeo para vocês. É um negócio extraordinário como é que ele faz uma análise do arquétipo do discurso. Teve um cara que estava debatendo, ele estava falando sobre... Ele é católico, ele estava falando sobre o cristianismo de modo geral, mais amplo. E o outro estava falando sobre ateísmo. Quando ele terminou o argumento, o ateísta que foi aluno dele, ele disse, olha, eu vou te dizer que você errou em boas partes da visão do que a filosofia platônica pensa sobre o discurso. Então você errou nesse ponto na filosofia platônica sobre a retórica no sentido filosófico, você errou no sentido do discurso, quando você faz uma ambientação, enfim. Foi um negócio extraordinário, mas usou o quê? Usou esse pessoal aí. E aí nós temos uma dificuldade hoje de entender, porque é um conhecimento muito profundo. Inclusive lá ele é criticado lá na universidade, porque ele é um dos únicos que sai da caixinha. Então tem uma discussão muito grande em relação a isso. Tá, passa. Pode passar. Mas olha só, isso aí é só para a gente demonstrar a divisão da retórica. Pode passar isso daí, porque já vai dar 9 horas. Passa isso aí. Pode passar? Tá vendo o que eu fiz aí, mexendo no formigueiro? Não, é bom. Olha, esclareço que logo de saída da Grécia para Roma, é o que eu estava falando, o termo retórica passou a ser chamado oratória. E para o campo religioso com a designação de homilética, página 14. Esse foi o momento que os termos foram mudados. No século IV depois de Cristo, a oratória e a retórica passam a ter a conotação do profano, e a homilética passa a ter um sentido religioso. Profano no sentido de já não é um conhecimento religioso.
não é sentido profano de ter coisas ruins. Profano já começou a fazer uma definição de que homilética falava sobre coisas de Deus, coisas religiosas. Porque a ideia do argumento não é só religioso, o argumento deles não é só religioso. Inclusive, quando eu morava ainda em Belém, quando eu era garoto, eu trabalhava no hotel, eu vi muitas filosofias ateístas de pessoas que eram da França. E nesse período eu encontrei uma professora, doutora na França, que estava trabalhando no Brasil, e eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, professor, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Tem um bocado de filósofo que eles são ateus, mas me parece que os filósofos da Grécia Antiga, eles não acreditavam em um Deus, mas eles acreditavam em vários deuses. Eles eram ateus? Deixa de ser ateu, né? Eu falo, não, nunca foram. Sempre acreditaram em divindade, só não era uma divindade que nós acreditamos. Quer dizer, por que eles afastaram? Eles afastaram a filosofia moderna exatamente porque quando joga para trás, joga para Deus. E aí eles vão ter que analisar se a ideia é verdadeira ou falsa. Então eles tiram essa parte do metafísico para analisar uma análise lógica. Entende? Porque quando olha para trás, você não vai encontrar Descartes. Você não vai encontrar Habermas. Você vai encontrar Aristóteles, você vai encontrar Sócrates. Inclusive tem até uma fala dele, pode passar. Ó. Então, esse foi o momento aí, ó. A história do. Esse aqui eu vou ler rapidinho. O 15 lá. Ó. Esse cidadão aqui, ó, Demóstenes, página 15. Olha só. Tá lá, eu acho que é. Num parágrafo antes do 2.4 aí, embaixo. A Demóstenes. Olha lá, esse aqui, ó. Peguei aqui umas fotinhas que eu encontrei. Olha lá, já vamos terminar aqui. Demóstenes, orador grego de eloquência indizível, foi contemporâneo de Filipe da Macedônia, que através de filípicas, orações violentas, atacava a sua política, denunciando-lhe as intenções de dominar a Grécia. Considerado um dos maiores e mais perfeitos oradores da antiguidade, obteve êxito na arte de falar, depois de ter superado dificuldades impostas pelas suas próprias deficiências naturais. Os problemas de respiração, dicção, articulação e postura não lhe creditavam as condições mínimas para que pudesse atingir seu objetivo de tornar-se um orador. Duas qualidades, porém, Demóstenes possuía: a determinação e a vontade. Aqui, ó. Cidadão aqui, ó. Somos nós. Sem falar, problema. Tem problema de respiração seríssimo. Vocês vão perceber, eu falo baixo, fico rouco rápido. Tem problema sério. Mas a gente usa aquilo que o Senhor nos deu. Aí eu estou falando que eu sou melhor que você? Então, na verdade, ele era um cara que ele não era apresentável, né? Exatamente, que ele conseguiu se superar. Porque você usa as suas limitações. Não, peraí, eu posso melhorar isso aqui. Tem um pregador que eu falei que eu tinha um problema de ministrar. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim, olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar você a falar melhor. Aí ele falou a minha história, vou te contar a minha história lá de Belém, eu sou gago. Eu vou te mostrar um vídeo ele pregando, irmão. Claro que tem todo mundo sabe, né, que na pregação, mas assim mesmo, o cara que é gago, não é só a pessoa gago que vai falar bem, não. Tem que ter uma técnica ali. Meu primo também era gago, prega muito bem também. Então são técnicas que eles estão usando para glorificar a Deus. Então os problemas que esse homem tinha aqui, o Cícero, foi o maior orador romano, que está lá na ponta lá. Então são pessoas que você vai ver na história que revolucionaram o seu tempo através da fala. Por isso que hoje nós temos muita dificuldade de querer conversar, de querer debater, porque a gente não sabe qual é a oposição, mas eles não estavam acostumados com isso. A vida de Sócrates era debater. A vida de Sócrates era conversar. Eles sempre estavam ali, era uma coisa normal dele. Para nós, não, você está me enfermo, está me machucando. Não, o que tu quer? O que tu quer saber? Meu amigo, responde. Responde, faz a tua parte. Você vê que é uma pergunta sagaz, reproduz alguma coisa, argumenta, contra-argumenta. E a gente vai levando o evangelho dessa forma. Passa aí, pastor, eu vou terminar, né? Passa isso daí também, senão a gente não vai terminar. Pode ficar em paz aí. O estilo flui é porque, se você observar aqui, na página na página 3, que é o sumário,
Se você for ver lá o ponto 2, que é o que nós estamos estudando hoje, fala sobre a definição. A página é que não está escrito na página, porque como é sumário, não está escrito, né? No sumário não se coloca o número, mas é a página 3. Então está dizendo sobre Jesus e homilética, que nós analisamos sobre Jesus e homilética. O valor da homilética é importante para nós, por causa que nós somos gentios e toda a filosofia, toda a construção da Grécia e da Roma veio até nós. O outro, vocês estão acompanhando aí, irmãos? A origem da homilética, como começou a história, tal, veio da Grécia. E aí falou um pouquinho sobre a retórica, oratória, homilética e eloquência, que nós passamos aqui, ó. Passamos a eloquência, homilética e eloquência. Agora, homilética e estilo, homilética e teologia, homilética e hermenêutica e exegese, para a gente terminar. Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é um paralelo dessas outras matérias que elas se compatibilizam com a homilética também. Então, homilética e eloquência, homilética e estilo, homilética e teologia e homilética e hermenêutica e exegese. Esse daí na página 18, 19, já está terminando, porque termina na página, acho que 21, 22. Página 18, 19. Esse aí especificamente é o 19. É o estilo. Lá na página 19. O estilo, já vamos terminar. O estilo flui de 8 áreas da vida do pregador. O estilo. Como é que você vai se portar? Existem muitas maneiras. Ó, sonora. Sonora é o estilo determinado pelo... Estou acompanhando comigo, página 19. Sim. É o estilo determinado pelo timbre de voz, que pode ser grave, médio, agudo, nasal, rouco. E é igual a irmã que pregou aqui esses dias, que tinha uma voz rouca, né? A última que pregou na festa da igreja. Pode ter uma voz rouca, uma voz... A pastora Ângela. Pastora Ângela, uma voz rouca. Então não é para você ser você, mas você está dizendo aqui quais características. Porque tem pessoas que eles acabam imitando tanto que eles ficam idênticos. Eu tenho um amigo que mora na Bélgica hoje, ele imitava idêntico com o Marco Feliciano. Se fechasse o olho em Belém, era a voz do Marco Feliciano. Mas, irmão, é idêntico, irmão. Olha, eu já vi pessoas iguais. Mas igual a ele, parece que acho que ele ficava o dia todo aqui ouvindo aqui, ó. Não, para você usar o jeito que Deus colocou na tua voz, para que você ministre o evangelho, sonora. O outro é gramática. É o estilo determinado pelo seu conhecimento das palavras e das regras da fala, rústico, primoroso, exagerado. E aí tem um probleminha aqui na gramática, né? Que eu já percebi que nós temos muita dificuldade de concordância verbal. Já percebi, principalmente aqui em São Paulo, nós temos muita dificuldade de concordância verbal. A gente não usa os termos no plural, é sempre no singular. A gente usa um pronome no plural, por exemplo, eles vai, eles foi. Eu estou dando só um exemplo, mas não é esses termos. Mas há muito problema de concordância verbal. Então, se eu melhorar isso, não é que eu estou falando, eu estou querendo ser melhor do que alguém, eu estou querendo falar correto. É assim, é simples. Então, eu não estou dificultando, eu estou só falando correto. E aí é óbvio que eu vou aprender com quem sabe, né? Então, se eu não puder aprender português, eu vou continuar falando, vai ter problema, as pessoas vão entender. Mas se eu puder melhorar, porque essa aqui é a ideia da homilética não vai dizer que você é ruim, que eu sou melhor, que alguém aqui é melhor. É a gente tentar melhorar. Então, melhorar a linguagem, eu sei um pouco da história, meu raciocínio é um pouco mais crítico. Eu, quando alguém que é ímpio, começa a falar, não, peraí, esse argumento aí não é válido, não. Porque se eu usar esse argumento contra o teu raciocínio, eu vou quebrar o teu raciocínio nesse argumento. Começa a fazer perguntas mais inteligentes, começa a analisar de uma forma mais correta. Começa a ver que o meu chiado de paraense não há o erro aí. O erro é eu falar errado. Não eu chiar ou ser nordestino bem arretado. Não é esse o problema. O problema é eu falar errado. Porque eu falo errado, escrevo errado, eu me comunico errado. E aí eu acho que estou bem, mas se a gente está aqui no estudo é para a gente melhorar. Então, gramática. Literária é o estilo mais ligado aos gêneros, em que o pregador revela uma certa preferência, história, biografia, poesia, profecia, doutrina. Tem uns que são bons de história, falam sobre a história do texto. Pega o texto e vão falar sobre a história. O outro pega sobre a biografia, vai falar sobre um deles, Martim Lutero, ele fala a biografia todinha. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês aqui. Por exemplo, aquela ministração que teve agora recente, que acho que foi no primeiro dia da nossa festa, ela falou sobre
Billy Graham, que estava lá na casa de John Wesley, que sempre ficou de joelho lá, certo? Era um menino, né? Essa história, ela é antiga, essa história não é nova, essa história, enfim, fala sobre os fatos, né? Vou dizer uma coisa para você, se hoje, vou dar um exemplo, se hoje alguém chegasse na igreja, olhasse um homem de Deus, qualquer um desses, a pastora Ângela, por exemplo, está na casa dela, e eu curvasse o meu joelho lá e dissesse, Senhor, faz um avivamento na minha vida, muita gente não ia dizer que é idolatria hoje? Sim. Ia dizer que é idolatria. Entendeu? Olha lá, vou de novo. Ele pegou e falou, então o que você está fazendo? Não, estou orando aqui, porque aqui é onde John Wesley estava. Aí a pessoa disse, por que tu quer ficar nesse negócio aqui que tem a ver? Meu amigo, a experiência pessoal dele, irmão. Quer dizer, tudo a gente quer criticar em relação à obra, a gente não faz uma crítica lá para fora, faz uma crítica lá para fora, irmão. Eu não quero ir para esse mundo destruído, pecaminoso, que me afasta de Deus, que não quer que eu tenha visões espirituais, não quer que eu tenha uma vida para Deus. Rapaz, deixa ele lá, pá. Claro, ele não pode exaltar o cara, mas na história dele, ele exaltou o cara, na história dele, fez a obra, ganhou almas, fez um trabalho para Deus. Vai dizer para ele, Billy Graham, tu adorou o John Wesley? Ah, pá, porque é grande. Adorei, rapaz. Eu vi ele como exemplo. Eu vi ele como exemplo. Sim. Então é bom nós, eu e você temos exemplos. Não, eu tenho exemplo e glória a Deus por isso. Isso não quer dizer que, porque ele caiu, eu vou cair. Não, isso é uma falta de maturidade. É um espelho para mim, né? Ele é um espelho. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aí a pessoa fala, não, mas ele falou que ele é de Cristo. Mas é claro, irmão. Claro que ele tem que ser de Cristo. Ou ele tem que ser dele mesmo. É óbvio que tem que ser dele. Mas ele falou, sede meus imitadores. Ele tem uma afirmação definitiva. né? Ele joga para Jesus, mas tipo assim, enquanto eu estiver em Cristo. Mas vocês olhem para mim, enquanto eu estiver em Cristo. Inclusive ele falou, se vier um evangelho e seja anunciado, nem que seja eu outro anjo, não aceitem. Mas quem está dizendo de forma contrária? Aquela mensagem que eu estou pregando, aceitem, porque ela é de Deus. Se eu mudar a mensagem, vocês não aceitam. Mas se eu continuar pregando essa mensagem, aceitem, porque é de Deus. Entendeu? Aqui, profissional, essa parte já aqui. É o estilo determinado pela postura típica. É psicológica, né? É psicológica. É o estilo determinado pelo seu modo pessoal de agir. Crítico, polêmico, apologético, satírico, pessimista, autoritário e liberal. Se liberal que é um problema isso aqui, mas... Liberal tá terrível. Tá terrível, tá terrível. Tenho certeza que o pastor não vai falar, mas tá terrível. Autoritário tem algumas coisas aqui que não é bom para nós, mas é para dizer sobre os estilos. Então tem pessoas que têm esses estilos, autoritário, liberal, pessimista. Tem uma pessoa que ele não vê coisa boa em ninguém. Você fala alguma coisa para ele, rapaz, e aí a história de Davi? Davi foi um pecador, né? Ele caiu lá, é como todo mundo. Ele vai puxar sua negativo. Aí eu falei para ele, eu falando para mim assim, eu falei, rapaz, quantas vezes ele caiu no térreo? Na Bíblia. O cara já fica meio assim. Eu falei, se nós seguíssemos a vida de Davi, só a dele, nós seríamos extraordinários. Eu falei, escreveu metade de um saltério, quase toda, metade dos salmos foram escritos por ele. Verdade. A história de Israel, o texto de Crônicas fala sobre ele, o texto de Samuel, a partir do 17, e 2 Samuel, todinho fala sobre ele. Descendente de Jesus, foi descendente de Davi. Apocalipse está escrito Davi. Meu amigo, que história é essa? Quem tem uma história dessa? Você está pensando naquele detalhe, mas ele se reconheceu, amigo. Ele reconheceu, ele não viveu a vida toda em pecado, não. Ele reconheceu aqui. Está entendendo? Mas é o pessimista. Então quando ele vai pregar, ele só coloca todo mundo para baixo. E aí o evangelho é levantar o cidadão, tirar do lamaçal e colocar num lugar alto. Então é tirar daqui, ó. Obviamente não é para te motivar. É só para te dizer onde Deus quer que você esteja. Vivendo uma vida para Ele. Óbvio que você está vivendo uma vida para Ele, você não está vivendo inferno, irmão. Pelo amor de Deus. Mas profissional é o estilo determinado pela postura típica de cada profissão. Exige que seu executante, a postura do advogado, que não foi por causa que eu sou advogado, não, é porque estava no texto, viu, irmão? Estava lá. Não foi uma infusão, não. Isso aqui foi só um repasse mesmo. A postura do advogado é diferente da do político e esta da do pregador. O fato da missão do pregador estar ligada à do pastor disse de um estilo pastoral do pregador no púlpito. Então dá uma diferença na linguagem do pregador, do político, do advogado. Tem vezes que a pessoa ela é só uma e ela faz tudo, né?
é político, não vou falar de pessoas aqui, não é político, ele é pastor, tem vários aí no Congresso Nacional, tem vários. Tem vários. Aí ele não consegue saber o papel dele ali, ó. Ele fala mais de política do que vive uma vida de pastor, que enfim, né? Os últimos dois, ideologia. Ideologia é um estilo determinado pela identidade doutrinal do pregador. Cada igreja ou grupo religioso tem a sua ou as suas doutrinas distintivas. Os pregadores se identificam pela maneira peculiar de expor essas doutrinas. E tem o litúrgico. Litúrgico é o estilo da igreja. Então, você vai numa igreja que vai ser Pai do Senhor, irmão. Não é essa a manifestação. Às vezes você conhece pela linguagem. Levanta a mão e dá glória a Deus. Irmão, fala com o irmão que está do seu lado, fala não sei o quê. Então, dependendo de onde você está, você sabe qual é a maneira do estilo. Fala com essa igreja aqui. Já desde que a gente foi numa igreja, eu, o pastor, os irmãos reconheceram que a gente não era de lá, a gente deu uma palavra lá, mas eles que convidaram a gente. Mas eles reconheceram por causa do estilo, nosso estilo é diferente. Então a gente pegou um texto, a gente leu o texto, não ficou muito. Levanta a mão, bate palma para Jesus aí, não ficou muito assim, a gente achava meio estranho, a gente entrou pro lado errado. Então eles viram, eles olharam assim e falaram assim: pô, não é daqui não. Quantos olham pela divina revelação? A gente não levantar a mão também, mas pô, não é daqui. Mas enfim, mas é a questão do estilo. Então o estilo é interessante também. Pode passar aí, beleza? Estrutura mental, né? Estrutura mental. O estilo determinado pela predominância de nossa expressão mental. Nosso cérebro tem uma maneira peculiar de funcionamento. Os estímulos que afetam têm que seguir um certo caminho para serem aproveitados. Aí estudamos o nome de lógica. E aí lógica é importante, como eu falei sobre o Craig. É lógico, mas você usa também a fé. Você não pode também só usar uma visão lógica. Se o reino é espiritual, você usa os argumentos lógicos para usar parábolas, para falar sobre os argumentos que a pessoa está usando, mas para falar sobre a manifestação de coisas espirituais, você também tem que usar as coisas espirituais. Não tem? Inclusive, para interpretar as coisas espirituais, você tem que ser espiritual. Porque o espiritual tudo discerne por ninguém discernido. Então você tem que ser uma pessoa espiritual também. Por isso que Paulo ele faz essa sincronia, essa miscigenação de conhecimento de fora e de dentro, que é um negócio que quando Paulo escreve Pedro na epístola, ele fala umas coisas difíceis. Então olha o nível. Tem um texto antigo que diz que Paulo foi o maior epistológrafo do primeiro século, escreveu mais de 50 epístolas. Inclusive, a primeira epístola de Coríntios não é a primeira epístola escrita. Se você for ler lá a 1 Coríntios, ele já tinha mandado uma outra.